presidente Lula está preocupado com o Brasil. Você disse desconjurado com a situação da economia brasileira. Ele não pode acreditar que chegamos a tal ponto. Aliás, me pediu para passar a reflexão de alguns dados. Como justifica o país, que já teve 20 milhões de empregos formais gerados durante o governo dele, ter hoje 13 milhões de desempregados? Como justifica o salário mínimo, que subiu por 11 anos consecutivos, além da inflação, ter nos últimos 2 anos não ter tido reajuste pelo menos da inflação? A estagnação do PIB. Eles não diziam que iam melhorar o país, que saindo a Dilma, saindo o PT, tudo ia melhorar? O que justifica, depois de 2 anos de governo de Michel Temer, de ter um PIB que não cresce, que está crescendo 0,09% no último período? A dívida, não diziam que era o PT que estava avacalhando com a dívida pública? Pois bem, como é que eles justificam que a dívida pulou de 39% do PIB em 2016 para 52% do PIB agora? E pediu para lembrar que nos governos do PT nós pegamos a dívida pública líquida com 60% e agora está e derrubamos para 39%. Não eram eles que iam consertar o Brasil? Como justifica o PIB per capita, que já subiu 6,5% e hoje agora está subindo 0,2%? A queda do consumo do governo, das famílias, a queda na produção industrial, nos serviços, nos investimentos. No governo do presidente Lula, dos governos do PT, alcançamos até 21% dos investimentos em relação ao PIB. Hoje está em 15,6%. O PAC, que foi um motor do desenvolvimento econômico, que era de 53,6 bilhões, hoje tem 23 bilhões de reais. Os juros do cheque especial, do cartão de crédito, sendo que a inflação está no chão. Como justificar a queda do crédito em relação ao PIB? O aumento do lucro dos bancos de 50 bi para 57 bi, as pessoas vivendo abaixo da pobreza. Assim, o que justifica que 1.500.000 pessoas hoje vivam abaixo da linha da pobreza? Sendo que nós tiramos em nosso governo milhões de pessoas, nós tínhamos 23,3 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza em 2003 e reduzimos para 9,8 em 2015. Como é que essas pessoas voltaram a ter uma pobreza tão expressiva? E como diminui o Bolsa Família no momento desse, um corte de 1,4 bilhão e também um corte de 1.300.000 famílias? Então o presidente está muito preocupado com a situação brasileira. Nós não discutimos sobre o seu processo, sobre o enfrentamento que ele tem que fazer, ele que fica pensando no Brasil o tempo inteiro. E isso é um dos motivadores dele de ser candidato a presidente da República. Ele acha que pode voltar a reconstruir esse país, dar solução, assim como já deu quando foi presidente. Mas e como que ele está, assim, até em termos de condições do local que ele está, senadora? Porque tantas comissões vieram preocupadas aqui, querendo saber, querendo inspecionar o local. Como que é essa situação? O problema é que ele não devia estar onde ele está, né? Não se trata da condição de local. O presidente Lula é grande demais para estar preso. A liderança política desse país tinha que estar nas ruas. Quer dizer, um país que está vivendo uma situação dessas, que tirou o PT do governo, que tirou a Dilma, que encarcera o Lula, que gerou emprego, desenvolvimento, apresenta esses números da economia, esses números das pessoas. Quer dizer, nós estamos voltando a ter gente usando lenha e álcool para cozinhar, tendo que optar entre comprar comida e botijão de gás. É isso que revolta o presidente. Por isso ele não devia estar onde está. Não é nem questão de analisar o local que ele está. Ele não devia estar aí. Isso é a maior injustiça que está se cometendo com uma pessoa que fez tanto para o Brasil. Quanto tempo a senhora passou lá? Cerca de 40, 45 minutos, e depois o ex-governador Jacques Wagner também conversou com ele. Ele falou um pouco sobre o dia a dia dele, sobre o que ele tem feito? Tem lido muito, tem procurado se informar, tem feito análises do que ele fez enquanto presidente, o que pode fazer agora, dizendo que nós temos proposta, ele tem proposta e a gente sabe disso para tirar o Brasil da crise. Pediu para manifestar solidariedade também às famílias do edifício que desabou em São Paulo, ele ficou muito preocupado com isso. Pediu para que a gente fizesse uma avaliação das nossas políticas habitacionais. Assim, o PT sempre teve políticas habitacionais, nos nossos governos implementamos. Pediu para a gente reunir um grupo, até mencionou o Jorge Hereda, Raquel Ronick, a Emília Maricato, a Miriam Belchior. Disse assim, olha, reúna esse pessoal, vamos discutir o que está acontecendo na habitação brasileira, por que a gente está tendo retrocessos e esses problemas, vamos fazer a proposta para o nosso plano de governo. Ele está muito antenado com o que está acontecendo no Brasil e muito preocupado. E como que foi a negociação? Oi?
Como que foi a negociação para conseguir realizar a visita, senadora? Na realidade, nós tínhamos dificuldade de estabelecer outro dia. Ele anuiu que podia dividir com os familiares e aí apresentou-se uma proposta de ter pelo menos 1 hora por quinta-feira, sendo 2 pessoas para visitá-lo. Então, nós vamos fazer uma relação, submeter, né, aos advogados, a ele também, porque tem muitos pedidos de visita. Mas precisou partir dele, da defesa, então, a negociação? Precisou partir. O que eu lamento muito, a gente tem que dividir com a família, né? Sendo que a gente poderia ter um outro horário para visitar. Mas essas 2 pessoas incluindo a família? Não, a família visita na parte da manhã e um período à tarde. Mas essa visita, ela já faz parte da negociação feita ontem entre já a Polícia faz parte Federal. Da negociação. Então não teve autorização judicial, foi uma conversa entre a juíza autorizou a Polícia Federal a negociar um horário conosco, com a defesa, para que a gente pudesse visitá-lo. E já tem os nomes das próximas 2 pessoas? Que não, ainda não. Nós estamos vendo ainda como que nós vamos fazer. Ex-governador, vocês escreveram juntos? Sim, sim. Ele foi lembrando que ele está estudando, ele está lendo, ele está vendo a situação. O presidente sempre é muito bem preparado e disse assim, eu tenho que falar sobre isso. Vamos anotar aqui as coisas para você dizer para o Brasil o que eu estou sentindo aqui. E ele disse essa palavra, estou desconjurado com a situação da economia brasileira. Mas a senhora que já conhece tanto a amiga particular dele, como é que a senhora avalia o estado do ex-presidente Lula? O presidente Lula é um homem muito forte, muito determinado, ele sabe o papel que ele cumpre, por isso ele vai enfrentar essa em nome do povo brasileiro. E o senhor ex-governador, como é que o senhor avalia o estado do ex-presidente Lula nessa visita? Olha, eu encontrei ele, como já foi dito aqui pela presidente Gleice, um homem extremamente indignado, injuriado com a injustiça cometida, não se conforma que esteja condenado sem prova, continua pedindo que alguém mostre as provas, depois inclusive das fotos que os sem-teto tiraram do apartamento. Eu creio que a tese ficou mais desmontada ainda, não tem elevador, não tem imóvel de luxo, não tem nada, tem algumas notas fiscais, que eu não vou levantar lebre sobre elas, mas que não indicam aquilo que a acusação tem insistido, talvez por isso tenha sido negada a vistoria do apartamento por tantas vezes. Então ele é basicamente um homem indignado com a injustiça, porque o senso de justiça dele é uma questão que ele carrega a vida inteira, inspirado muito na figura da mãe dele, Dona Lindu, que é a questão da justiça e do respeito ao próximo, e ao mesmo tempo extremamente preocupado, como a Gleice falou, em relação à situação brasileira. Quer dizer, ele é um apaixonado por gente. O Lula não é um homem apaixonado por patrimônio. Ele é apaixonado pela obra política e social que ele conseguiu fazer depois que chegou à presidência da República. Então, ver gente voltar a ter índice de desemprego lá em cima, voltar a discrepância social no Brasil, o Brasil eventualmente voltar ao mapa da fome da FAO, isso machuca profundamente, porque foram 12, 13 anos de trabalho para a gente dar um salto que o mundo inteiro reconhece. Então ele está extremamente indignado com a injustiça contra ele, extremamente preocupado e solidário a tudo que o povo brasileiro está sofrendo e muito determinado. Como eu tenho dito, aqui no PT, pelo menos no PT, não tem plano A, nem B, nem C, nem X, nem Y, nem Z. Nós vamos com ele até o final de linha. O final de linha espero que seja dia 7 de outubro, com ele sendo candidato, e aí a decisão vai ser do povo brasileiro, mas nós vamos com ele até o final. Não adianta, as pessoas ficam preocupadas, perguntando, mas não vai pensar, pelo menos eu pessoalmente, não penso em outra coisa a não ser ajudar nessa caminhada de provar a inocência dele. E o que a Gleice falou, simbolicamente, anteontem, no 1º de maio, uma pessoa me falou, é estranho, porque na verdade a esperança dos brasileiros está enjaulada num quarto aqui da Polícia Federal, porque no fundo não sobra. Cadê os outros candidatos? Aqueles que nos atacaram tanto estão apresentando quem que tem o respeito do povo brasileiro, o que simboliza e significa esperança, que as pessoas vivem de esperança e prosperidade. A esperança e prosperidade está ali no 4º andar desse prédio. Eu espero que saia para realizar realmente o que ele tem de sonho. Eu sou amigo do Lula há 40 anos, eu conheci o Lula em 1978 na Bahia, eu estava começando minha vida sindical e ele já era um líder sindical importante, foi para a Bahia para fazer uma palestra,
foi uma coisa muito marcante, que quando ele estava lá num dia de sábado, a Marisa ligou dizendo que o Sandro tinha acabado de nascer, porque antecipou o parto, então ele nem viu o Sandro nascer porque estava lá na Bahia. Então a gente tem uma amizade de família muito grande, pessoal inclusive. É óbvio que é uma pessoa que fica indignada, mas eu sinto que eu conheço bem ele. Ele está muito firme, sai sempre dando palavras em vez da gente confortar, ele que fica querendo confortar, e o que ele quer é que se respeite o patrimônio dele, o patrimônio político que ele constituiu, que se respeite a inocência dele, porque óbvio que ele está condenado, por isso está aí. Até agora condenaram ele 4 pessoas, o juiz de primeiro grau e 3 juízes federais de segundo grau no TRF4. As provas até hoje não foram. Aqui no Brasil a gente está num sistema, se cria uma convicção e depois vai se tentar provar a convicção. Não se investiga um crime, porque até agora nenhum crime. E isso é que injuria ele, que ele diz: eu nunca pedi, nunca autorizei pedir e nunca recebi dinheiro de ninguém. Então, eu ainda sou daqueles que a esperança para mim ainda vai baixar, a luz superior vai baixar na cabeça dos que tem que julgar. E eu espero vir aqui recebê-lo do lado de fora, ou se ele for para outro lugar, recebê-lo nas ruas, porque ele tem uma missão muito grande para cumprir em defesa do Brasil. Vocês chegaram a conversar sobre a questão do Ciro Gomes, a sua fala em relação do Ciro e a sua fala em relação a isso? Ele me conhece muito, ele sabe que desde a primeira hora eu já disse que eu vou com ele até o final de linha. Agora, se acontecer da interdição dele, aí é o momento que a gente vai discutir lá na frente. Por enquanto, não, nem ele discute isso aqui. Ele não fala sobre isso. Ciro não é pauta do PT, nem da conversa.